Ora, muito boa tarde a todas e a todos. Estamos a iniciar uma iniciativa que a Câmara entendeu realizar, que se intitula O Presidente Responde, e tem como grande objetivo ganhar uma proximidade com as pessoas, com os munícipes, que infelizmente a pandemia que estamos a viver há praticamente um ano nos retirou, em particular nestes momentos de confinamento que vivemos. A Câmara Municipal de Santiago Cacém tem tido ao longo de vários anos uma prática de proximidade às pessoas, de poder estar junto delas para as ouvir, numa tentativa de resolução dos seus problemas. E obviamente que esta pandemia tem retirado uma parte dessa forma de nós estarmos na vida autárquica. E por isso, aquilo que pretendemos com esta iniciativa é, de facto, poder haver aqui uma relação de proximidade, ainda que seja pela via das tecnologias, podermos responder a algumas das questões que as pessoas nos têm para colocar. Isto sem prejuízo de, naturalmente, seja através dos e-mails, seja através da via telefónica, estarmos sempre disponíveis para podermos responder, mas esta é uma forma mais direta que nos permite responder também de uma forma mais direta. Tal como definimos esta iniciativa, as pessoas colocam-nos as questões atempadamente por e-mail, para nos dar algum tempo para podermos, em particular a mim que respondo, dar-me algum tempo para poder avaliar o assunto e, sempre que possível, responder, e desde já dizer que nem sempre é possível, porque há questões que são muito técnicas e que obrigam a uma avaliação técnica e que em tempo útil nós não conseguimos responder. Em todo o caso, a sugestão que deixamos nesses casos é que, e eu vou dizer, quando responder, que porventura possa ser agendada uma reunião com o vereador ou mesmo comigo presencial, ou então mesmo com os responsáveis dos serviços, de acordo com a área em que a questão seja colocada. Uma vez também que estamos hoje a iniciar um processo de desconfinamento, que é gradual, porventura, em breve, poderemos voltar, nomeadamente os eleitos, a fazer atendimentos presenciais, sendo que a própria Câmara continua encerrada ao público, não obstante continuar a ter atendimento presencial pré-marcado. Dito isto, queria naturalmente agradecer em particular a todos aqueles que nos apresentaram as primeiras questões, e estamos a falar de 14 questões, há duas delas que são o mesmo tema. Eu vou procurar responder todas elas, é esse o objetivo para o qual estou aqui. Peço atempadamente desculpa se porventura não consiga ir totalmente ao encontro daquilo que é a expectativa que as pessoas possam ter na resposta, mas obviamente, como já disse, cá estaremos. Nós vamos também procurar, e estamos a fazê-lo, responder, independentemente desta resposta aqui por esta via, também responder por via e-mail, e como digo, estaremos cá, e eu em particular estarei cá para, se for necessário, e se as pessoas considerarem que a resposta não foi suficientemente esclarecedora, para podermos marcar, agendar uma reunião, seja comigo, seja com um outro vereador ou com qualquer dirigente das diversas áreas. Vamos então começar relativamente às questões. A primeira pergunta tem a ver, aliás, eu vou dizer, é feita por parte do Hermenegildo Ataíde, que gostaria de saber qual a solução prevista para a praga dos pombos existentes em Vila Nova de Santander, que provocam doenças, que originam prejuízos para os moradores, e que também, associado
a outras questões, nomeadamente dos telhados, a limpeza dos telhados, o entupimento de canos e descargas de águas pluviais. Este, de facto, é um tema que é recorrente. Sabemos que os pombos são uns pássaros simpáticos, mas que, de facto, criam problemas a vários níveis. Não só em Vila Nova de Santo André, mas um pouco por todo o concelho, eu direi mesmo um pouco por todo o país. Dizer, respondendo ao Sr. ao Hermenegildo, dizer que a Câmara, ao longo dos últimos tempos, já capturou mais de 2.000 pombos, com instalação de armadilhas no topo dos prédios. Tem havido aqui um trabalho de articulação com a gestão dos condomínios, quando se tratam de prédios, e que, obviamente, depois de capturados os pombos, eles são reencaminhados para reservas de caça, e neste momento a Câmara está a construir um pombal amovível que será instalado nos vários locais por todo o concelho e que acreditamos nós que será uma forma de reduzir drasticamente a população dos pombos e também através do controle da natalidade por via de uma alimentação digamos, esterilizada, assim como a substituição de ovos por ovos artificiais. Obviamente que estas medidas que a Câmara já adotou e que está a adotar, porventura, não resolverão o problema no todo e também depende de cada um de nós poder contribuir para não propagar mais, digamos, a multiplicação dos pombos. Uma das questões que tem a ver com, digamos, a alimentação que muitas das pessoas às vezes fazem, sabemos que vão migalhas de pão e que isso permite que eles se alimentem e que se fixem, as suas colónias que se fixem em determinados locais. Uma segunda questão é do José Jordão, e que pergunta que o Largo 25 de Abril, também conhecido como Largo de Chafariz, na entrada principal de Santiago do Cacém, existe um chafariz bastante antigo que se encontra desativado. Tiraram-lhes as torneiras e encheram de pedras nas últimas obras feitas na rotunda. O José Jordão diz que nasceu na Rua de Lisboa, e que, quando faltava água, era lá que os moradores se iam abastecer. Também se diz que sabe que a época é outra, mas também que sabe que o Sr. Presidente é uma pessoa de bem, que ouve os seus munícipes e que gostaria de ver o chafariz recuperado. Dizer ao Sr. José Jordão, primeiro que compreendo naturalmente esta questão afetiva, ainda por cima como nasceu ali naquela zona, ganha, digamos, uma redobrada afetividade. Mas dizer que, de acordo com as informações que aqui tenho, de facto, o chafariz foi desativado há cerca de 25 anos atrás, desativado na perspectiva digamos, ter água, quando ocorreram obras também no Largo do 25 de Abril nessa altura, entendeu-se, porque não sei por que motivo, porque não estava cá, entendeu-se que esta seria uma boa solução, talvez porque, naturalmente, que os chafariz perderam a importância que tiveram outrora, uma vez que, tendo em conta que temos água canalizada e que toda a gente tem água, basicamente, seguramente desde há 25, 30 anos, que a taxa de cobertura de saneamento na água é praticamente 100% dentro dos perímetros urbanos, e talvez por isso a Câmara, na altura, tomou esta decisão. Em todo o caso, dizer que mesmo nestas últimas obras, que foram realizadas em 2016, 2017, não foi colocada em cima da mesa esta reativação, porque, como já referi, ela tinha sido desativada há 20 e tal anos atrás, e, de acordo com a informação dos serviços técnicos, não é, digamos, não sendo um processo impossível, é um processo que obriga algum trabalho, porque não existe neste momento, digamos, uma conduta perto do chafariz, o que significava que nós, para irmos ao encontro
da sugestão do José Jordão, teríamos que estar a destruir parte do pavimento para colocar o chafariz, digamos, com água a funcionar. Não lhe estou a dizer que isso não é possível, mas também, de uma forma muito direta, que é a forma de eu estar, também não se afigura uma solução, se calhar, imediata. Vamos ter que avaliar e, se porventura, numa futura intervenção que a Câmara possa ter que fazer no Largo, aproveitar essa oportunidade para, então, poder reativar o chafariz. No entanto, o chafariz, como sabe e que todos conhecem o local, está preservado, mantém-se, digamos, a memória de o mesmo, e penso que isso também é um fator importante. Uma terceira questão, peço desculpa, vou só aqui beber um pouco de água, prende-se com uma pergunta do José Prata, que diz que vive em Vila Nova de Santo André, no bairro do Pinhal, que foi alvo de grandes obras, as quais saúda, e que eram necessárias. No entanto, considera que, no que respeita aos acabamentos e à paisagística, em particular na Rua do Eucalipto, que a falta de embelezamento é gritante. Considera que a obra está sem graça, mal acabada. Deixe-me dizer que, naturalmente, eu respeito a opinião de todos. Eu próprio estive lá a semana passada para ver o estado da situação e permita-me discordar dessa sua opinião. De facto, a intervenção de requalificação do bairro do Pinhal foi uma obra importantíssima para o bairro, para as pessoas que lá vivem, para a qualificação da cidade de Vila Nova de Santo André, um investimento de mais de €1 milhão que a Câmara ali fez. Naturalmente que cada um de nós poderia ter soluções diferentes para o espaço. Eu próprio, obviamente, não sou arquiteto. O projetista fê-lo, e também sabemos que o dinheiro não é ou seja, há limites. O dinheiro não, como se costuma dizer, não cai de uma telha, e por isso, dentro do orçamento, teve que se tomar opções, e eu creio que é indiscutível que o bairro do Pinhal, do ponto de vista da qualificação, tem ganhos absolutamente visíveis para aquilo que era antes da intervenção e aquilo que é hoje. Obviamente que pode haver uma questão ou outra que não esteja tão bem, cujo acabamento não esteja também tão bem acabado. É algo que obviamente, eu passei lá, como disse, mas não fui com um pormenor rigoroso para as questões em concreto. O Sr. José Prata também não precisa, na pergunta que nos coloca, não precisa no concreto o quê. A sugestão que lhe faço é que nos possa, através de e-mail, nos faça dizer no concreto aquilo que quis dizer, para porventura nós podermos eventualmente melhorar, digamos, relativamente a esse aspecto, mas volto a dizer que, na minha opinião, daquilo que eu conheço, parece-me que não há ali uma situação gritante de mal acabamentos, bem pelo contrário. Relativamente a uma segunda questão que o Sr. José Prata também coloca e que tem a ver com uma questão respeitante à cultura em Santo André, que considera que é quase inexistente, e diz que nunca conseguiu um ingresso para um concerto, espetáculo, na escola Padre António Macedo, ou não atendem, ou dizem que já está esgotado, e considera que é tempo para olhar para a cultura mais a sério, e que o Conselho de Santiago Cacém merece e terá sucesso se souber encontrar o caminho certo. Bem, dizer primeiro uma questão. Nós, naturalmente, não somos perfeitos e temos seguramente muito por melhorar, e também na cultura, mas relativamente à cultura, a política municipal, no que à cultura respeita, eu penso que é reconhecida por quase todos. A grande dinâmica que nós temos no auditório municipal, seja nas bibliotecas,
seja em vários eventos que acontecem por todo o Concelho, por todas as freguesias, seja por inúmeras iniciativas que as várias associações, com uma dinâmica fortíssima, também o fazem, muitas delas, obviamente, com o apoio da Câmara, seja apoio logístico, seja o apoio financeiro que também damos. Poderia dar aqui inúmeros exemplos. Vou dar em Santo André, pelo menos, 2 exemplos que, se calhar, que têm uma expressão maior. As cestas de cultura, através da Associação da Quadricultura e a Haja Gato, que organiza agora o Encena, no passado também tinha a mostra de teatro, e por isso permita-me discordar muito frontalmente que não há falta de cultura no nosso município e, em particular, na freguesia de Santo André, onde há uma grande dinâmica. Eu diria que seria uma grande injustiça para, já nem digo para a Câmara Municipal, mas para o movimento associativo de Santo André, que promove tanta cultura, dizer que não há, digamos, cultura, ou que é quase inexistente. Permita-me discordar. No que respeita à questão de que não conseguem encontrar, não consegue ter um bilhete porque está sempre esgotado, dizer que, da informação que nós temos, é realmente verdade que muitos espetáculos ficam esgotados. Digamos que nem todos os que querem ir conseguem ir, mas também temos muitos outros em que há lugares que não são ocupados, seja nas iniciativas promovidas diretamente pela Câmara Municipal, seja nas iniciativas, por exemplo, das cestas de cultura, ou na questão do teatro por parte da Haja Gato. Quanto já agora dizer, também tenho aqui nota que esqueci-me, o Jazz Alentejo, também um projeto bastante interessante e também bastante valorizado pela população, que é também promovido pela quadricultura, e dizer-lhe que, no que respeita à bilheteira, no caso destas iniciativas que estão promovidas por estas associações culturais, são elas que gerem a bilheteira, mas que são anunciados publicamente os locais onde são vendidos. Vou dar aqui alguns dos exemplos. A Pastelaria Serra, aqui em Santiago Cacém, no próprio Auditório Municipal António Chainho, em Vila Nova de Santo André, na Biblioteca Municipal e no Café O2, em Sines, até no Concelho Vizinho de Sines também vendem bilhetes, neste caso na Livraria A das Artes, e depois também no próprio local onde o espetáculo se realiza, porque muitas vezes não se consegue vender os bilhetes todos, e depois no local, caso sobrem lugares, no próprio local também são vendidos esses mesmos bilhetes. E por isso, nós neste último ano, praticamente no último ano, como sabemos, a pandemia restringiu, foi dos setores, se calhar, ou seguramente dos mais afetados, foi a cultura. No entanto, no caso da Câmara Municipal de Santiago Cacém, logo que foi possível, na primeira fase do desconfinamento, salvo erro, logo no início de junho, começámos a promover iniciativas culturais. É óbvio que com limitação de números de lugares, por questões de distanciamento e imposições por parte das autoridades locais de saúde, mas, no entanto, recordo até espetáculos como a Rita Guerra, em Santo André, feitos no auditório, e que não esgotaram, mesmo os lugares já reduzidos não esgotaram. Talvez as pessoas na altura tivessem com algum receio, tendo em conta o enquadramento de pandemia que vivíamos, mas o que é certo é que eu sugiro ao senhor José Prata, que de facto possa eventualmente procurar nestes locais que acabei de referir, e se tiver alguma dúvida, mesmo com os serviços culturais da Câmara, nomeadamente através do Auditório Municipal, que seguramente o ajudarão. Não queremos que fique com falta de acesso à cultura, porque, tendo em conta que temos tanta cultura disponibilizada, e esperamos que agora, nos próximos tempos, numa nova fase de desconfinamento, possamos novamente continuar a promover a cultura, que eu acho que é aquilo que muitas entidades neste Concelho e também a Câmara fazem, e bem. Quanto
a uma nova outra pergunta, que é do Paulo Quintos. Não é uma pergunta, é mais uma sugestão que dá como exemplo uma iniciativa promovida por uma Câmara Municipal do Alentejo, que, segundo o Paulo, considera que é uma boa iniciativa de um município do Alentejo e pergunta se não haverão empresas e empresários no Conselho a precisar de ajuda. Claro que existem, e é por isso que a Câmara Municipal, penso, como todos sabem, desde a primeira hora, e eu agora estou a falar neste enquadramento de pandemia, desde a primeira hora, que tomou um conjunto de decisões de apoio às empresas, a vários níveis, com apoio de álcool gel, das viseiras, a redução nos tarifários da água, neste caso também às famílias, a questão da isenção dos direitos de superfície nas zonas industriais, das rendas de direitos de superfície, a questão das rendas também de estabelecimentos comerciais que estão arrendados pela Câmara, a isenção da ocupação da via pública e a ocupação e também aliás, a isenção da ocupação da via pública e a isenção da publicidade, também com a colaboração das juntas de freguesia, e por isso foram vários, ainda agora renovámos um conjunto de medidas, e por isso, a esse nível, penso que a Câmara tem feito alguma coisa, porventura há muitas necessidades, também a Câmara não pode fazer tudo, até porque, obviamente, isto são matérias que cabe ao Governo ter, porque é o Governo que arrecada os impostos e cobra os impostos, ter de fazer uma política de maior justiça a este nível, mas dizer que a Câmara, no ano passado, já neste contexto de pandemia, promoveu no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, ou seja, Santiago Cacém com os outros 4 municípios, que investimos aliás, até na contratação de uma consultora bastante conhecida, que é a Deloitte, passo a publicidade, e que foram feitos, digamos, algumas iniciativas de apoio, digamos, às empresas locais, com alguns webinars, onde eu próprio também participei, que não puderam ser feitos de forma presencial, tendo em conta as circunstâncias, mas que, naturalmente, que foi também uma forma de apoiar o tecido empresarial, digamos, neste caso do Concelho de Santiago do Cacém, mas em todo o caso são sempre bem-vindas os bons exemplos, e este exemplo que referiu é seguramente um bom exemplo, que nós, obviamente, não queremos plagiar, mas também nós próprios temos as nossas iniciativas e seguramente que vamos, no futuro, continuar por esse caminho. Uma outra pergunta é da Liliana Silva, que tem a ver com uma matéria, já agora juntar também a uma outra, que é uma outra segunda questão que eu há pouco inicialmente referi, que tem a ver precisamente com o mesmo assunto, que é de Belisanda, penso eu, que é da Belisanda Quintos. Vou só aqui para não me enganar, confirmar, para juntar aqui as duas questões numa mesma, exatamente, e que se prende com um projeto, uma intenção de um projeto de uma central fotovoltaica na União de Freguesias de São Domingos e Valdagua, e que, segundo as duas munícipes, existem um conjunto de preocupações com este projeto, que, aliás, deixem-me dizer-vos, é uma matéria que, de facto, tem estado na ordem do dia, digamos assim. Já nos chegaram aqui à Câmara Municipal algumas pessoas com esta preocupação, e eu gostaria, até aproveitando aqui a oportunidade, para, de alguma forma, tentar enquadrar o ponto de situação.
Este é um projeto que a Câmara, num primeiro contacto, tomou conhecimento dele há 1 ano e meio, 2 anos, como uma mera intenção, e mais recentemente, através da Agência Portuguesa do Ambiente, fomos notificados para podermos participar no âmbito de uma discussão pública relativamente à avaliação de impacto ambiental que está a ser feita para este projeto. Este projeto, efetivamente, é um projeto com uma envergadura não vista, nem em Portugal, nem mesmo na Europa. Se fosse construído hoje, seria a maior central fotovoltaica da Europa. Estamos a falar de 1.200 e tal hectares, uma potência de 1.000 megawatts e que irá, como referi, ocupar uma área muito vasta do nosso território. Nós, na Câmara de Santiago Cacém, eu tenho dito isto muitas vezes, por princípio, acolhemos todos os investimentos privados, públicos e também privados, por princípio, nós acolhemos, mas naturalmente depois, no concreto, temos que avaliar cada um deles, sendo que este, como já referi, levanta várias preocupações, nomeadamente preocupações do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da paisagem, do ponto de vista de algumas matérias que já me chegaram, a questão dos caminhos que existem em esta área, da eventualidade destes caminhos poderem ser, deixar de haver acesso, e por isso a questão, naturalmente, que nos preocupa também a nós. Posso transmitir-vos que a Câmara irá tomar, naturalmente, irá dar parecer no âmbito da avaliação de impacto ambiental, que está em discussão pública, salvo erro, até ao dia 18, e eu próprio já tive uma reunião com o promotor, com pessoas ligadas ao promotor, responsáveis pela empresa, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista da administração, e também já falei com uma diretora da APA, onde o processo está a correr. Para nós, do ponto de vista ambiental e dos eventuais problemas que este projeto possa trazer, naturalmente que nós vamos aguardar aquilo que é a posição de pessoas entendidas, porque aquilo que eu tenho conhecimento é que foram várias entidades a pronunciar-se, nomeadamente entidades ligadas às questões ambientais. Sei que também muitos particulares estão com a intenção de dar a sua opinião. Eu já falei com pessoas da área entendidas sobre esta matéria, já falei com pessoas ligadas à agricultura, que também têm interesses ali na região. Já falei com, nomeadamente, por exemplo, a Associação de Regantes de Campilhas e Alçado, e também com pessoas ligadas ao setor que estão nesta área dos painéis solares. E há questões que para nós, como já referi, que são importantes, que têm de ser salvaguardadas. Mas já agora também esclarecer qual é a posição da Câmara do ponto de vista, aliás, qual é a competência da Câmara do ponto de vista legal. A Câmara, em termos de processos desta natureza, existe o estudo de impacto ambiental, vamos admitir que ele é favorável. Quem licencia a atividade é a Direção-Geral de Energia, e a Câmara tem um papel de licenciamento da fixação da construção não, que eles são construídos em fábrica, da fixação dos painéis solares no solo e depois também dos edifícios que os edifícios de apoio à própria central, que também são alguns. E a nossa atuação, a nossa competência é avaliarmos se todo este projeto cumpre ou não cumpre instrumentos de ordenamento do território, municipais e não só municipais. O Plano Diretor Municipal, também a REN, que eu também sei que muitas pessoas têm vindo a levantar. Tudo isso compete à Câmara fazer essa avaliação e, naturalmente, que para além disso, poderão outras entidades, para além da APA,
que é a Agência Portuguesa do Ambiente, que é a entidade competente na avaliação de estudo de impacto ambiental. Por exemplo, se o projeto entrar em reserva ecológica, a CCDR tem que se pronunciar e emitir parecer vinculativo. Se entrar em reserva agrícola, também a Direção-Geral da Agricultura também tem que se pronunciar igualmente com parecer positivo, e por isso há um conjunto de entidades públicas que vão ter que aferir da legalidade do processo e que, naturalmente, não pode ser de outra forma, que terão que cumprir todas as questões do ponto de vista legal. Para além dessas, naturalmente que a Câmara, tudo aquilo que se passa no nosso território, obviamente que tem uma opinião. Eu já ouvi pessoas contra, já ouvi pessoas a favor, há argumentos do contra, há argumentos do favor. Por isso, da informação que eu tenho, é que grande parte, ou quase a esmagadora maioria do território que se pretende instalar os painéis solares é a substituição por uma eucaliptal. Como todos sabemos, é uma árvore muitas vezes também censurada, porque é uma árvore com alto risco de perigo de incêndio. É uma árvore que consome muita água. Por exemplo, a Associação de Regantes, uma das coisas que me transmitiu é que este grande eucaliptal é uma barreira, é um tampão que impede, em parte, da água chegar à Albufeira de Fonte Serno, que é um problema. O outro problema, sendo que é uma atividade naturalmente empresarial ligada ao setor da floresta, os próprios caminhões que passam ali danificam bastante os caminhos, nomeadamente o caminho municipal 555, ainda agora tivemos várias reclamações com estas chuvadas e que a Câmara não conseguiu intervir, porque não dava para intervir com esta chuva, mas que com a passagem de carros pesados carregados em madeira, obviamente que esse também é um problema adicional. Mas depois temos outras questões que nos preocupam, se caso este projeto venha a ser instalado. Em primeiro lugar, essa é indiscutível, que é o impacto na paisagem. A outra questão que se levanta, para além das questões ambientais, é o passado 30 anos, porque estes projetos têm 30 anos, o que é que está previsto caso o projeto não continue a substituição dos painéis. Obviamente que não vamos ficar ali com painéis com monos para o resto da vida, isto tem que ficar naturalmente absolutamente salvaguardado. E depois a questão dos caminhos, que também já referi, que as pessoas têm vindo a colocar, ter que haver a garantia de que não há digamos, impedimento dos caminhos de acesso, e se houver, com a criação de alternativas que não onerem as pessoas. E depois, tendo em conta um projeto desta envergadura, e eu já transmiti estas preocupações, transmiti-as todas ao promotor, que há que deixar algo, digamos, como se chama dizer, na terra. Ou seja, tendo em conta um projeto desta natureza, vai haver seguramente subcarga nas infraestruturas locais e poderá passar por investimentos que se possa discutir com a própria população, que sejam importantes para a população e que o promotor os possa assumir do ponto de vista financeiro. Dizer também que uma das questões que também vinha a ser colocada era fazer a apresentação pública do projeto. Naturalmente, neste estado de confinamento, tal não é possível. Não podemos juntar 40 ou 50 ou 60 pessoas numa mesma sala. Houve quem colocasse como alternativa fazer-se por via digital, como nós estamos agora aqui a fazer, mas obviamente, como também sabemos, muitas das pessoas, em particular naquela zona mais rural, não têm acesso aos meios digitais, o que significaria que tínhamos cá mesmo, eventualmente, juntar as pessoas todas para terem acesso a um ecrã onde fosse feita à mesma uma sessão, e por isso não me parece que, pelo menos neste contexto atual, que isso seja possível. Aliás, eu troquei impressões com a responsável da APA, que me disse: nós não estamos a fazer nada presencial, a única coisa que podemos fazer é em formato digital, mas aí coloca-se à mesma o problema de, se calhar, de muitas das pessoas não terem acesso aos meios digitais e terem que ser, digamos, juntá-las todas no mesmo espaço. A garantia que foi assumida comigo, tanto por parte da empresa, porque a empresa está disponível para apresentar o projeto publicamente, e tanto da parte da APA, ainda que já após a fase da discussão pública, estão disponíveis, caso o projeto vá para a frente,
estão disponíveis para apresentar o projeto publicamente e, naturalmente, ouvir as pessoas e responder a todas as questões que possam vir a ser colocadas. Resumindo, e para finalizar, relativamente a esta questão, dizer que a Câmara, obviamente, que põe sempre o interesse das pessoas à frente de quaisquer outros interesses, neste caso interesses particulares, de uma empresa, de um promotor. Obviamente que também projetos de investimento muitas vezes são importantes para a economia local. Este caso aqui em concreto, eu há pouco não referi isso, naturalmente que numa fase de construção, segundo a empresa, nós podemos estar a falar mais ou menos durante 2 anos, que levará o tempo da construção, em centenas de trabalhadores em simultâneo, podendo mesmo chegar a cerca de 2.000 trabalhadores em simultâneo. Obviamente que isto pode ter um impacto fortíssimo na economia local, na hotelaria, na restauração, em tudo aquilo que é um movimento, como nós temos aqui exemplos em Sines, quando são as paragens, quando foi a construção da refinaria, de facto teve um grande impacto aqui na nossa economia, e não sendo aqui em Santiago, mesmo sendo em Sines, esse impacto sentiu-se fortemente aqui no nosso concelho. Pós-construção após a construção e, digamos, o funcionamento, é sabido que este tipo de equipamento, de investimentos, não cria grande empregabilidade, mas, como é óbvio, um projeto com esta dimensão, no que respeita pelo menos à manutenção e à limpeza dos painéis, vai criar seguramente a criação de postos de trabalho. É certo que em alguns exemplos que eu conheço, com dimensões completamente diferentes, muito menores, cria alguma empregabilidade, nomeadamente empresas de manutenção que têm que vir manter e que estão cá durante alguns dias, algumas semanas. Com um projeto desta natureza, obviamente que a situação tem outro impacto a esse nível. Em todo o caso, isso seguramente não é o mais importante. O mais importante, como digo, é a qualidade também de vida das pessoas. Sabemos que esta dicotomia entre, por um lado, progresso, desenvolvimento, e, por outro lado, preservação da pacatez, digamos, das questões de ambiente, nem sempre são compatíveis. O exemplo aqui de Sines é o mais paradigmático, tendo em conta todas aquelas fábricas que aqui ali existem. Por um lado, do ponto de vista ambiental, levantam-se várias questões. Do ponto de vista da paisagem, é pouco simpático nós estarmos na costa alentejana e olharmos e vermos à frente um mar lindíssimo e depois olharmos para trás ou para o lado e vermos aquelas torres e aquelas chaminés. É pouco simpático. Mas do ponto de vista da empregabilidade, obviamente que há 40 anos atrás foi bastante importante e continua, como todos sabemos, hoje a ser muito importante. Este projeto, parece paradoxal, mas vem no seguimento de uma tendência que existe da descarbonização, que parece que é um desígnio mundial, europeu e também em Portugal, que é substituir, digamos, a energia chamada cinzenta, dos fósseis, digamos, ligada à petroquímica e esse tipo de matérias que são altamente poluentes, o carvão, a central aqui de carvão, inclusive, fechou recentemente, por energia renovável, neste caso, os painéis solares ou as eólicas e também agora hidrogénio verde, que também é algo que está muito em cima da mesa e que também depende, naturalmente, da energia renovável. Penso que fui suficientemente, acho eu, longo, mas também claro. Espero pelo menos ter sido, porque esta é uma matéria de facto bastante delicada, e dizer que a Câmara tem toda a abertura para continuar a discutir no bom sentido com as pessoas que estão preocupadas, porque, repito, nós próprios também estamos, e obviamente que há aqui um dado importantíssimo, que é o resultado do estudo de impacto ambiental, que parecer é que vai sair dali. A informação que tenho é que até ao final de abril poderemos ter novidades a esse nível, e eu acho que aí, mais do que nunca, teremos elementos e matéria suficiente para podermos voltar a conversar sobre esta matéria. Uma outra pergunta é do Fernando Ramos. Gostaria de saber se a Câmara, no próximo mandato, tem como projeto fechar o anel que já existe da pista que vai do pavilhão municipal até à Rotunda Sul, ou seja, a estrada que vai para Alvalade. Isto seguramente se prende-se com a ciclovia, que vai, de facto, desde o pavilhão até essa rotunda.
e efetivamente muitas pessoas já me colocaram essa ideia e que a Câmara, de facto, respondendo diretamente, temos essa ideia, inclusive já apresentámos uma candidatura a financiamentos comunitários para fazer esta e mais outras ciclovias. Infelizmente, a candidatura não foi aprovada, mas independentemente de, no futuro, termos a oportunidade de ter financiamento ou não, é de facto um objetivo, em particular, no próximo mandato. Nós chegamos a admitir fazê-lo neste mandato, caso conseguíssemos esse financiamento. Infelizmente não conseguimos, vamos continuar a batalhar por ele, mas se não for possível, de facto, a intenção, porque achamos que é muito importante e até conjugando com uma intervenção que também queremos fazer aqui na Avenida, a poder até prolongar a própria rotunda aqui na Avenida, em frente, digamos, aqui na Avenida até à Câmara, podermos prolongar a ciclovia, fechando efetivamente o anel. Uma outra questão é da Sofia Otuguia, acho eu, este nome é estrangeiro, não sei se estou a pronunciar bem, mas prende-se com uma situação que, segundo a Sofia, que já tem vários anos, que é a pretensão de adquirir uma parcela de terreno, que é do domínio público municipal, nas traseiras do seu lote, no bairro das Flores. Em tempos a Câmara já tinha respondido à Sofia negativamente, admitindo apenas a possibilidade de ser viável se ela adquirisse com mais 3 vizinhos que confinam com o seu lote, ou seja, para criar, isto fundamentalmente por uma questão urbanística, de criar, digamos, uma coerência em termos de alinhamentos. Entretanto, a Sofia voltou a perguntar-nos e que não obteve resposta, e desde já pedir desculpas por esse facto. Efetivamente a Sofia tem razão, mas dizer-lhe que, entretanto, como sabe, a Câmara fez a intervenção de requalificação no bairro das Flores. Na altura, quando começámos a fazer o projeto, houve uma orientação para nós não cedermos mais terrenos do domínio público, como fizemos em várias circunstâncias, porque estávamos a fazer o projeto, não fazia sentido estarmos a ceder terreno e a seguir depois percebermos que era um erro urbanístico. A obra está concluída já há alguns meses, eu diria quase mais ou menos um ano, e entretanto voltámos a abrir essa possibilidade de, caso a caso, analisando caso a caso, de admitir a possibilidade de cedermos, vendermos essas parcelas de terreno, se assim o entendermos do ponto de vista técnico. Dizer que no prazo que me deu entre o seu e-mail e esta nossa conversa, não foi possível, com rigor, dar-lhe uma resposta totalmente definitiva. No entanto, a informação que tenho é que, com a intervenção que lá fizemos, passam lá infraestruturas, nomeadamente a rede de rega, e que, à partida, não se afigura viável essa cedência. Para além disso, também, e agora até lhe posso dizer que ainda com uma avaliação, não com a profundidade que o assunto merece, mas de uma avaliação feita por uma outra técnica, que nem foi o técnico que fez a avaliação há uns anos atrás, porque esse nem está cá na Câmara, digamos que a opinião é, uma vez mais, que, mesmo que se admitisse a cedência, tinha que ser sempre a cedência conjunta com os seus 3 outros vizinhos, e tinham todos a adquirir uma parcela igual para manter o alinhamento. Aquilo que eu sugiro, nós vamos responder, em todo o caso, vamos responder, porque temos que lhe responder, como é óbvio. Para além desta minha resposta, vamos responder de uma forma mais formal, mais técnica, e sugiro, se for essa a sua intenção, de poder, eventualmente, marcarmos uma reunião presencial, logo que seja possível, para podermos discutir esta sua intenção com mais pormenor. Passando aqui à frente, temos uma outra questão que é do Ricardo Pires, e que tem a ver com, vem questionar a Câmara sobre um arruamento em frente à sua casa,
que confina com a via pública, estamos a falar da Rua da Pedreira, do Deixa o Resto, e que não estará totalmente infraestruturado, nomeadamente a questão daquilo que eu percebi, a questão do acesso pedonal à sua casa, ao seu lote, não estar pavimentado. Tal como na questão anterior, também não houve aqui tempo suficiente porque estas questões são de facto questões técnicas. Este é um loteamento dos anos 80, com vicissitudes daquilo que apurei, com vicissitudes várias, era um loteamento privado, em que de facto a Câmara assumiu, digamos, compromissos de execução das infraestruturas, e que eu também aqui o que sugiro é que nos permita mais tempo a avaliarmos aqui a questão. Eu, em particular, eu gostaria de me deslocar ao local para perceber no concreto do que é que estamos a falar. É certo, e dizer-lhe já que naquilo que é o nosso programa de intervenção várias para todo o Conselho, não temos esta obra prevista. Aliás, temos previsto intervir no Deixa o Resto, e já lá vou, porque é uma das questões também que é colocada, mas não temos esta, por isso aquilo que vamos fazer, e eu em particular deslocar-me ao local, tentar inteirar-me da situação toda, e obviamente que se a Câmara, se for a responsável, como aparentemente é, nós temos que assumir este compromisso, não pode deixar de ser de outra maneira, porventura pode não ser já este ano, mas programarmos as coisas eventualmente para podermos executar no ano seguinte. Pergunta seguinte é da Teresa Lino, que também relativamente ao Deixa o Resto, e que pergunta para quando o início da já anunciada obra de saneamento das raízes e arranjo dos pavimentos, cujo tantos transtornos causa e não beneficiam nada a imagem Deixa o Resto. De facto, este é um assunto que também tem merecido, digamos, muita preocupação por parte dos moradores. A própria Câmara, recordo que há 2 anos, dois anos e tal, tivemos uma reunião pública em que discutimos esta matéria, porque havia quem defendesse que se devia de arrancar as árvores todas, havia quem defendesse que se devia de preservar as árvores todas, e havia quem defendesse que devia de ser um misto, e foi de facto isso que aconteceu. Em termos de projeto, a obra está dedicada, está o contrato assinado, irá ser consignada muito em breve, e de acordo com as nossas previsões, se tudo correr normal, a empresa é a Handel, que ganhou o concurso. Se tudo correr bem, haverá condições para a obra começar entre o final deste mês de março e início do próximo mês de abril, e seguramente que vai ser uma obra importantíssima de qualificação do Deixa o Resto. A pergunta seguinte é do Gabriel Campos, que tem a ver com uma situação que já questionou a Câmara e também terá sido discutida numa Assembleia de Freguesia no Cercal do Alentejo. Tem a ver com uma situação numa rua que é estreita e que as viaturas estacionam junto à sua casa e com alguma regularidade provocam danos no beirado, no telhado da casa. Não sugere que a Câmara coloque um sinal de proibido estacionar. Avaliado isto tecnicamente, e aqui é o que nós vamos fazer, não vamos colocar um sinal, porque o próprio sinal poderia ele ser alvo também das viaturas poderem bater e ele andar com regularidade a ser destruído e cair. O que vamos colocar são aquelas linhas amarelas no chão, uma linha que significa precisamente o proibido estacionar, como se utiliza muito, em particular nos centros históricos, de forma a que, de facto, as viaturas não estacionem mais junto à moradia do Sr. Gabriel Campos, e pensamos nós que com isto vamos ao encontro daquilo que também é, digamos, a sugestão do Sr. Gabriel.
Uma outra pergunta tem a ver com, que é feita pela Maria Lourenço e que diz que, como é sabido, o muito mau estado da estrada que liga a Vila Nova de Santo André a Brescos, aproxima-se mais uma época balnear e, nesse sentido, pergunta para quando o início da requalificação assumida pela Câmara, se sim, será para breve. Já é público, tal como há pouco não deixa o resto, a obra está, neste caso o contrato está adjudicado, contrato assinado e consignada, e começou hoje mesmo a intervenção, pelo menos os trabalhos preparatórios com a empresa. Aliás, na semana passada já se fez lá alguma limpeza e a obra vai naturalmente iniciar-se hoje. Estamos a falar num prazo de 150 dias e que visa uma recuperação profunda de todo o traçado entre Brescos e a cidade de Vila Nova de Santo André. Esperemos que, estamos a falar de 5 meses, ela poderá ir até agosto. Esta empresa que ganhou a obra, que é a JJR, já fez outras obras para a Câmara, nomeadamente uma intervenção também que fizemos de fundo entre a ligação da cidade de Santo André à aldeia de Santo André, e que foi uma empresa que conseguiu antecipar o prazo. Era bom que aqui também o conseguisse. Aproveito a oportunidade também para apelar, digamos, à compreensão de todos aqueles que ali passam, que agora, durante estes meses, vai haver seguramente constrangimento no trânsito, mas também, se não for assim, se também não permitimos que a empresa consiga trabalhar de uma forma, digamos, mais apropriada, a obra depois derrapa, não é? Há alternativas pela cascalheira, mas aquilo que também está conversado com a empresa é que, de facto, permita, sempre possível, a circulação do trânsito, em particular dos moradores de Brescos e aqueles que vêm da costa de Santo André. Por isso, a obra começou, esperemos que seja terminada no prazo de 150 dias. Uma última pergunta, penso eu. Deixe-me ver se... Não, ainda temos mais uma. Esta presumo que seja a penúltima, que é da Daniela Ramos, que solicita a informação sobre o transporte pré-escolar para o Jardim de Infância de São Domingos, pois a filha frequenta o último ano da pré e questiona ela que, como tem conhecimento, as crianças, ao abrigo de uma lei, as crianças com 4, 5 anos têm a obrigação de frequentar a escola e como tal, a Câmara tem a obrigação de dar o transporte e por isso não percebe porque é que isso não acontece, uma vez que ela tem dificuldades por questões pessoais, porque trabalha em Colos, até numa freguesia no concelho de Odmira, e cria-lhe transtorno. Dizer o seguinte: de acordo com o enquadramento legal, e já agora dizer-lhe que a questão que foi colocada é que não teria havido resposta por parte da Câmara. A Câmara, efetivamente, respondeu-lhe em outubro, e também, segundo a informação que tenho, é que a 9 de outubro terá havido um e-mail da parte do vereador Jaime Cáceres e que depois também terá havido um contacto telefónico a posteriori, precisamente a explicar aquilo que eu vou tentar explicar de uma forma breve. Do ponto de vista legal, a Câmara Municipal só tem a obrigação de assegurar o transporte dos alunos a partir do primeiro ano do primeiro ciclo. Todos aqueles que residam a uma distância superior a 3 km do estabelecimento do ensino que frequentam. E no caso do pré-escolar, efetivamente, não está contemplado essa obrigação. Até porque o ensino obrigatório é a partir dos 6 anos, ou seja, da idade do primeiro ciclo até aos 18 anos. E o que é que a Câmara tem feito? A título excepcional, sempre que possível, dentro dos circuitos que já existem, porque a Câmara tem vários circuitos, com táxis, com carrinhas da Câmara, com carrinhas até das juntas de freguesia, e até de algumas associações que temos protocolos a esse nível, transportamos nos vários circuitos os miúdos a partir do primeiro ciclo, e sempre que possível, ou seja, se houver mais lugares,
e se houver miúdos do pré-escolar que consigam aproveitar esse circuito, nós transportamos essas crianças, porque não nos cria, obviamente, transtornos nenhuns e obviamente que respondemos às necessidades das pessoas. Este ano, fruto da situação da pandemia e das regras da Direção-Geral de Saúde, obviamente que a lotação das viaturas teve que ser reduzida. Significa que os tais lugares que às vezes sobravam, agora não são possíveis. Da informação que tenho, em todo o Conselho, neste momento só estamos a transportar uma criança do pré-escolar porque efetivamente conseguimos, porque há lugar. Em todas as outras, e tínhamos muitos exemplos em que conseguimos, este ano, face a estas circunstâncias, não conseguimos, e já agora dizer, no respeito ao primeiro ciclo, que é a nossa obrigação, tivemos que duplicar circuitos, em alguns casos, porque as viaturas, face à redução do número de lugares, não eram suficientes e tivemos que, obviamente, crescer e com custos, obviamente, também superiores. E, por isso, neste enquadramento, dificilmente será possível responder favoravelmente àquilo que é a intenção. Compreendemos a situação, mas, efetivamente, a Câmara, dentro daquilo que são as suas responsabilidades, está a cumprir, e já para não falar tudo aquilo que a Câmara tem feito na área da educação, nos vários investimentos, nos transportes escolares, nos refeitórios escolares, na recuperação de várias escolas, os computadores, os parques infantis, os campos de jogos, ou seja, eu penso que temos feito um trabalho enormíssimo nesta área. Infelizmente não conseguimos responder a tudo, e em primeiro lugar temos que responder efetivamente àquilo que são as nossas obrigações legais, essas não podemos fugir a elas. Agora sim, penso que estamos na última pergunta, que é o Sr. Luís Vítor, que é sócio-gerente de uma empresa que é ITOP, que está proprietária de um lote na ZIL Expansão 3, lote 8, e que pretende saber para quando as obras de requalificação da ZIL. Esta é uma matéria que também merece aqui algum esclarecimento. A Câmara lançou um concurso público em 2019. Esse concurso público foi adjudicado a uma empresa, que neste caso é a Protecnil. Estava programado e foi agendado a assinatura do contrato, salvo erro, em finais de outubro de 2019, mas, entretanto, recebemos uma notificação do Tribunal de uma outra empresa que ficou em segundo lugar, a contestar, digamos, a decisão da Câmara e intentou uma ação junto do Tribunal, uma espécie de providência cautelar, o que, com efeitos suspensivos, o que não nos permitiu assinar o contrato. Esta matéria foi, obviamente, discutida em Tribunal. Para além desta ação, esta espécie de providência cautelar, foi também metida uma ação principal, também contra o município. O Tribunal veio a decidir, salvo erro, em abril, veio a decidir favoravelmente a favor da Câmara no que respeita à providência cautelar, ou seja, permitindo à Câmara assinar o contrato e avançar com o procedimento de forma normal. Foi isso que fizemos. Obviamente que em abril do ano passado estávamos em plena fase de confinamento, cujas preocupações principais eram outras. Voltámos a contactar a empresa que tinha ganho inicialmente, a Protecnil, que nessa data, recordo-me eu, abril, maio, conversas por telefone, levantou algumas reservas na continuidade, digamos, do interesse em fazer a obra, tendo em conta até a situação de pandemia. Pediu-nos, inclusive, algumas semanas para ver a evolução da pandemia, e acabou por depois nos informar a dizer que tinha o interesse e queria fazer a obra. E, em início de julho, assinámos o contrato, foi público, isso na altura a Câmara noticiou, e tendo em conta que a obra, o custo da obra, que são mais de 2 milhões de euros, obriga um visto tribunal, ou visto prévio Tribunal de Contas, o que a Câmara, obviamente, tem que cumprir. Enviámos o processo para o Tribunal de Contas, para o seu visto. O Tribunal de Contas questionou-nos sobre várias coisas, nomeadamente sobre o litígio em tribunal. Nós respondemos. Andámos aqui, numa troca de pergunta e resposta. E, entretanto,
Passaram 6 meses, ou seja, no início de janeiro deste ano, passou-se 6 meses sobre a data da assinatura do contrato. E de acordo com a lei, de acordo com o contrato, de acordo com o Código da Contratação Pública, a empresa, o adjudicatário, caso a obra não seja consignada num prazo de 6 meses, por responsabilidade do adjudicante, ou seja, do dono da obra, e neste caso a responsabilidade é a nossa, embora depois não seja, nós não conseguíamos, era o visto Tribunal de Contas, a empresa veio na prática rescindir o contrato. Significa que nós perdemos, digamos, a eficácia legal daquele contrato que tínhamos assinado com a Protecnil. Perante esta situação, tivemos que avaliar juridicamente, admitiu-se aqui ainda a possibilidade de passar para o segundo concorrente, que era a tal empresa que nos meteu a ação em tribunal, chegar ali a um entendimento com eles dentro do litígio em tribunal, porque do ponto de vista legal também é importante dizer isto, após a assinatura do contrato nós já não podemos passar para o segundo, ou para o terceiro, ou para o quarto, temos que lançar novo concurso público, mas tendo em conta que havia ali um litígio, nós tentámos procurar, e do ponto de vista legal achámos que isto podia ter sustentabilidade, procurar ali uma solução com a homologação do juiz do tribunal e poder considerar que o contrato que tinha sido assinado com a primeira empresa, com a Protecnil, que não era válido, e assinar com a Tecnovia. O que é certo é que a Tecnovia, que tinha metido uma ação em tribunal e que nos impediu de fazer a obra, porque queria fazer a obra, veio-nos também dizer que já não tem interesse em fazer a obra, tendo em conta o que houve neste último ano e meio, um aumento substancial dos custos da construção civil. Perante esta situação, a Câmara tem que lançar novo concurso público, teve que alterar o orçamento, aumentar o valor, ainda com algum significado, e neste momento temos as condições, o projeto obviamente é o mesmo, não vai alterar nada, a única coisa que vamos ter que fazer é lançar novo concurso público com um aumento da verba e, muito realisticamente, dificilmente a obra terá condições para começar antes de setembro, outubro, porque ainda corre tudo bem, entre o processo, digamos, de contratação levará sempre pelo menos uns 5 meses, depois temos outra vez o Tribunal de Contas, que mesmo, segundo a nossa experiência, mesmo que as coisas corram bem, são sempre pelo menos mais uns 2 meses, por isso estamos em março, nunca antes de setembro, outubro, teremos condições de conseguir começar a obra. Infelizmente, todas estas circunstâncias levaram-nos a isto. Seguramente que o Sr. Luís Vítor tem todo o interesse em que esta obra de requalificação seja uma realidade, como todos os outros empresários que têm lá os seus negócios, mas também lhe asseguro que a Câmara Municipal também tem todo o interesse em que a obra seja feita. Nós é certo que fizemos lá alguma requalificação relativamente recente, mas esta obra, para além da requalificação do existente, também permitiria a criação de mais arruamentos infraestruturados, aumentando a oferta de mais lotes. Vamos aguardar. Infelizmente são estas as regras que temos, não podemos fugir a elas, é a lei. Mas também posso dizer que a Câmara não tem responsabilidade nenhuma, tendo em conta as circunstâncias que acabei de descrever. Bem, eu penso que não esqueci de responder a ninguém. Talvez tenha sido longo em algumas das respostas. Peço também desculpa por isso, se fui maçador, mas também penso que este fórum é muito importante para esclarecer. Eu tento, como também não estamos aqui num diálogo de pergunta e resposta, tentar explicar o máximo em cada uma das perguntas. Agradecer a todos uma vez mais pelo facto de nos terem feito este conjunto de perguntas. Confesso que foram mais do que aquilo que eu estava à espera para uma primeira iniciativa. Ficamos a aguardar que agora até quarta-feira nos possam continuar a fazer chegar mais perguntas, para então, daqui a 8 dias, na próxima segunda-feira, eu poder voltar a responder às vossas questões nesta iniciativa que designamos, o Presidente Responde. Muito obrigado a todos e cuidem-se,
que é o mais importante. Vamos todos também fazer mais um esforço, que ainda vamos estar confinados até pelo menos à Páscoa, mais um esforço para controlarmos esta pandemia. Muito obrigado a todos e bem-aja.